394. Foi aonde eu marquei. Olha, finalmente ele acertou, hein? Acertou? Vem cá, eu senti uma certa ironia da sua parte, Claudinho. Pô, pensei que você fosse falar com mais ânimo. Já ficou. Ô, Babu, você está influenciando essa alma cândida aí, cara. Voltou a aparecer aqui na barra em cima o número da aula. Ô, Babu, essa sua ironia voltariana aí tá pegando o jesuitismo do nosso Claudinho, cara. Muito bem, senhoras e senhores. Estamos então aí mais uma noite dos nossos estudos, os nossos debates. Estamos aqui com a Amanda, a aprendiz e profetisa do caos que foi demitida. Porque ela queria saber das notícias lendo as cartas, senhoras e senhores. Isso não é permitido pelo nosso profeta do caos. Babu me despediu. Que só nos transmite as péssimas notícias. Se você tem algum otimismo na sua alma, perca o seu otimismo. Porque Babu vai tirar toda a sua alegria, todo o seu otimismo. Adicione o Babu. Adicione Babu na sua... No seu grupo. WhatsApp, no seu grupo de família. Que ele acaba com toda a sua esperança, senhoras e senhores. Estou aqui. O mundo de notícias populares está aí, ó. Estou aqui na Catedral de Santa Sofia, Catedral de Santa Sabedoria, para me dar a sabedoria para salvar esses 3 hereges da fogueira, senhoras e senhores. Porque eles não têm salvação. E estamos aqui com o nosso extraterrestre Jorginho, mais conhecido como Odisseu, porque toda hora ele cai no canto da sereia, a gente tem que amarrar ele no mastro, senhoras e senhores, para não ser devorado pelas sereias. Vamos lá, então. 3-9. Amandinha. Mandinha, acho que é você, né? Sou eu. Tá. 393, é isso, né? 394. Ah, tá. Quando eu consigo acertar, você chuta essa bola na trave. É disfarce. Eu fiz o pênalti, deixei você bater, cara, eu não acredito. Eu já esqueci. Então, vamos lá. 394. Nos mundos mais adiantados que o nosso, onde não existem todas as nossas necessidades físicas e as nossas enfermidades, os homens compreendem que são mais felizes do que nós? A felicidade em geral é relativa, sentimos-la por comparação com um estado menos feliz. Como, em suma, alguns desses mundos, embora melhores que o nosso, não chegaram ao estado de perfeição. Os homens que o habitam devem ter motivos de aborrecimento a seu modo. Entre nós, o rico ainda que não sofra a angústia das necessidades materiais, como o pobre, não está menos sujeito às tribulações que lhe amarguram a vida. Ora, pergunto se, na sua posição, os habitantes desses mundos não se sentem tão infelizes quanto nós e não lastimam a própria sorte, já que não têm a lembrança de uma existência inferior para comparação? A isto é preciso dar 2 respostas diferentes. Há mundos, entre aqueles de que falas, em que os habitantes guardam lembrança clara e exata de suas existências passadas. Esses, compreendas, podem e sabem apreciar a felicidade que Deus lhe permitir fruir. Outros há, porém, cujos habitantes, situados, como dizes, em melhores condições que vós, nem por isso estão menos sujeitos a grandes desgostos e mesmo a infelicidades. Estes não apreciam a sua felicidade pelo fato mesmo de não se lembrarem de um estado ainda mais infeliz. Se, entretanto, não a apreciarem como homens, o fazem como espíritos. Essa segunda, porque Kardec aqui, numa pergunta imensa, ele faz 2 perguntas aparentemente semelhantes, mas com uma diferença fatal.
Por exemplo, ó, nos mundos mais adiantados, onde você não tem uma ideia de física, as pessoas são mais felizes? Claro que são. Porque você tem uma felicidade, um equilíbrio que não fica reclamando por bobagem. Aí ele continuou explicando, fez uma pergunta que não tem nada a ver. Mas, num outro planeta, onde é mais feliz, que eles não têm essa comparação, o aborrecimento que tem lá não seria o nosso aqui. Então, realmente não há como comparar. Então, digamos assim, as pessoas que não se lembram das suas infelicidades passadas, elas não são tão, digamos assim, felizes agora, porque elas não têm uma noção de comparação. Por isso que, como espíritos, são. Então, a resposta aqui é meio confusa. Pelo menos nós, ó, nós não temos uma lembrança do que fizemos no passado. Então, a nossa existência é ruim. Mas se você lembrar do que você fez ou de como era o passado, você se adapta a essa vida numa boa. Porque, nossa, hoje está muito melhor do que ontem. Você vê, está muito confusa essa... A resposta não está confusa não, Jorginho. Ele pergunta assim, ó, num mundo um pouco mais adiantado que a Terra, o pessoal é infeliz? Aí os espíritos dão duas respostas, ó, para aqueles espíritos que já estão em mundos ainda reencarnados, mas prestes a deixar de reencarnar, vamos dizer assim, eles, mundos mais felizes, eles, quando reencarnam lá, eles sabem o que foram na existência passada. Então, para eles sabem o que é felicidade, então eles gozam de uma felicidade assim, que a gente não sabe o que é. Aí ele passa assim, ó, um mundo um pouco mais adiantado que a Terra, eles não são nem felizes nem têm aborrecimento, mas também eles, tipo assim, não são muito felizes, porque eles não podem lembrar o passado ainda. Aí ele termina assim, ó, se há que, quando encarnado esses espíritos nesse planeta um pouco melhor que a Terra, eles não conseguem contemplar a felicidade, porque não relembram o passado ainda, se não quando encarnado, quando desencarnado, eles, tipo, têm essa felicidade, eles possuem essa felicidade, eles apreciam como homens, se não apreciam como homens, apreciam como espíritos. Que num mundo um pouco melhor que a Terra, não tem esses aborrecimentos, essas infelicidades que nós temos aqui. Há contratempos, sim. Tipo, não é tudo uma maravilha, um mundo mais adiantado, um pouco mais que adiantado que nós, mas tem alguns aborrecimentos que estão longe de ser o que a gente passa aqui na Terra. Sim, porque na última frase que ele coloca exatamente aquilo que nós passamos aqui como os espíritos medianos. Se não eles não a apreciam como homens, apreciam não como espíritos. Ou seja, no nosso nível planetário, as pessoas que desencarnarem agora, por mais que elas sejam espíritos sofridos, no plano espiritual, com compreensão, vai dizer, pô, tá ótimo aqui, entendeu? Quer dizer, porque quando você avalia tendo como balizar aonde você está, é excelente. Por isso que sempre eles colocam os espíritos. Se você se compara a espíritos superiores, você se sente nada. Se você se compara a espíritos inferiores, você se acha muito. Então, melhor não se comparar. Porque não há como comparar, digamos assim. Se ele se comparar, digamos assim, aquele espírito do obreiro lá da vida eterna, ao Asclépio. Poxa, o cara só tem uma chance de reencarnar aqui a cada 800 anos, o nível que ele está. Aí eu vou dizer, puxa, eu não sou nada. Mas se eu reencarnar com os brutos que estão aqui encarnados, eu vou dizer, nossa, eu posso parar do que eu não preciso mais nada de fazer. Entendeu? Então, eu achei essa resposta dúbia, porque são duas grandes respostas numa pergunta só, dividida, é meio complicado. Claudinho, o que você diz? O que você pensa? Bom, em primeiro lugar, felicidade. O que é felicidade? Até hoje nunca ninguém conseguiu definir o que é felicidade. Felicidade é estar bem consigo mesmo. A princípio, é o máximo que a gente consegue chegar. Momentos, né? Então, o que a gente entende é assim, quanto mais atrasado o mundo, menos fração de felicidade a gente tem. Quanto mais adiantado, mais fração de felicidade a gente tem.
Então, nos mundos mais adiantados, que eles já conseguem lembrar, eles já têm corpos mais fluídicos, já não passam tantas necessidades físicas como nós, eles têm trabalhos muito diferentes dos nossos. Então, eles podem, de fato, sentir a presença da divindade entre eles, porque eles já estão numa condição muito mais evoluída. Agora, mundos atrasados como o nosso, ou um pouco melhor que o nosso, que ainda leva uma vida material, ainda vai ter as dificuldades, vai ter ainda muitos desgostos, muitas contrariedades. Então, é uma coisa que é um processo natural de evolução, é isso que ele está colocando aqui. Então, ele coloca mundos, né, que ele pergunta aqui. Ele quer saber se a gente se compreende, né, que é mais feliz do que era antes, né? Se os homens compreendem que são mais Eles felizes que compreendem. nós. Nos mundos mais evoluídos, que eles já têm uma condição, eles compreendem. Agora, nós ainda não conseguimos compreender. Ou um mundo um pouquinho melhor que o nosso. A gente não consegue compreender. A gente está muito mergulhado na matéria ainda para entender, né, as coisas. Então, isso é um processo natural. Ele coloca aqui mundos parecidos com o nosso, um pouco mais evoluídos com nossos. Então, ele responde aqui das duas maneiras. Os mundos mais perfeitos e os mundos menos perfeitos ainda. Porque isso aí eu consigo, digamos, compreender. Mas o apreendimento que eu tenho dessas questões é essa. Quanto mais eu tenho, digamos assim, parâmetros para poder me posicionar, dizer assim, nossa, eu não estou tão bem quanto, mas em relação a eu estou bem, para mim significa que eu não devo me comparar e nem julgar, porque se eu julgo, eu me acho melhor e paro onde eu estou. Mas se eu me coloco na condição do outro que está além, eu me considero muito baixo e me reprimo, fico depressivo. E, na verdade, cada um, eu entendo aqui que cada um de nós tem que pegar o seu próprio parâmetro pessoal e considerar-se aonde está, buscar o melhor de si mesmo. É assim que eu entendi aqui, porque você pensa bem, se eu moro em Júpiter, certo? Lá não há uma comparação entre, digamos assim, entre virtudes, mas eu gosto de música e me deleitei com filosofia, eu não vou ter inveja de morar lá com o moço e falar, moça, você me dá umas aulinhas de piano aí, né? Agora, quando eu olho aqui da Terra, sou meio medíocre, em vez de querer aprender, eu falo assim, nossa, não consigo fazer nada igual esse Mozart toca, mas aposto também que ele teve tudo na vida, o pai sustentava ele, entendeu? Quer dizer, quando eu julgo assim, eu me justifico aonde eu estou e paro de crescer. Por isso que eu achei interessante a última frase. Se eles não a apreciam como homens, no sentido de encarnado, apreciam-na como espíritos. Porque sem o corpo, eu vou ter uma avaliação muito melhor de mim mesmo. Dizer assim, olha, você estava bem onde você estava, mas você podia ter crescido, não decaiu tanto quanto podia, então, nego, você vai ter que crescer mais. Quer dizer, então eu paro o julgamento e avalio que, nossa, ainda bem que eu estou bem, entendeu? Posso ler o adendo aqui? Não só pode, como deve. Então tá. Não há no esquecimento dessas existências passadas, sobretudo quando foram penosas, alguma coisa de providencial onde se revela a sabedoria divina? É nos mundos superiores, quando a lembrança das existências infelizes não passa de um sonho mau, que elas se apresentam à memória. Nos mundos inferiores, as infelicidades presentes não seriam agravadas pela recordação de tudo aquilo que tivessem suportado? Concluamos, portanto, que tudo... Tá. Nesse pequeno parágrafo, naquele livro mais recente agora, do Divaldo, que é O Mundo de Regeneração, não sei se vocês leram já o romance. Vocês conseguiram ler alguma coisa, não? Amém! O interessante desse pequeno parágrafo aqui é que eu me lembrei que nas sessões mediúnicas que eles colaboraram no Rio de Janeiro, né, nesse momento de Covid e tal, olha que interessante, eu achei muito
significativo, mas também, digamos assim, outros parâmetros eu não tenho. Mas quem sabe vocês vão... Se vocês tivessem, vocês podiam falar alguma coisa sobre isso. Olha o que ele fala aqui, né? Não há, no esquecimento dessas existências passadas, sobretudo aquelas que foram penosas, alguma coisa de providencial. Nesse livro recente, com o doutor Firmino de Miranda, com o Manuel Firmino de Miranda, ele fala o seguinte: nos trabalhos de obsessão que foram trabalhados de suporte ao atendimento dos atendidos pela Covid, a maioria das obsessões mais pesadas ainda eram de espíritos que viviam lá no ano 1200, primeiras cruzadas, tomada de Jerusalém. Você pensa bem, levou mais de quase 900 anos ainda para as pessoas passarem pela experiência de entenderem que aquela experiência de 900 anos atrás ainda refletia nessa encarnação. Quer dizer, tem uma senhora, aliás, não, parece que é o senhor do centro espírita lá, o presidente. Ele era perseguido por um grupo de árabes, porque ele havia sido um dos governadores de Jerusalém, na época, mandado torturar árabes e tal. Poxa, o cara levou 900 anos, ele se tornou presidente do centro espírita e ainda sofria agora para compreender o motivo daquele problema. Quer dizer, será que ele levou 900 anos para poder estar em condições de sofrimento? Planeta de prova e expiação, só tem espíritozinho encardido, Jorge. Ele acha que o primeiro degrau de mundo, que é o primitivo, e depois o segundo ali, que é o prova e expiação, ele acha que já tem uma mudança significativa. Tem. Mas ainda de moral é muito ruim, por isso que ele coloca aqui, ó, não tem isso nos esquecimentos. Quando a gente está reencarnado, esquecer do passado no mundo de prova e expiação é uma providência divina excelente. Porque imagina esse cara encarnado lembrando que ele fez há 900 anos atrás e ainda depois nas outras ainda. Nossa Senhora. Eu achei muito interessante, quer dizer, o esquecimento é bom por isso que eu achei bacana essas colocações aqui. Quer dizer, se eu olho para trás, eu me deprimo, porque eu pensei, para mim, 900 anos é muito. Não sei a nível de espírito, se você acha isso pouco ou muito raro. Mas para mim, poxa, 1200, nós estamos em 2016, 2021, na verdade. Esse livro foi escrito em 2020. Quer dizer, o cara teve que reencarnar nessa encarnação hoje, nesse mundo. Acompanhar ser espírita, não que seja uma grande qualidade, mas ser espírita. Ele de sempre sofrer com obsessão e aí ser atendido. Quer dizer, ele foi descobrir que hoje ele tinha condições de passar por isso, um problema de 900 anos atrás. Eu falei, Jesus, quanto tempo a gente demora para poder acordar, Jesus? O que é isso? Não sei o que é. Dei uma lidinha nos trabalhos mediúnicos desse livro. Se você vê, a maioria das obsessões... O Jorginho, fala uma coisa para você. Dessa pandemia, sempre está... Fala. A gente não está tão melhor que ele, não. Nós quatro aqui não está tão melhor que ele desse livro, não. Fala para ele, Claudinho. Fala para ele. Fala para ele que esse tiozinho aí, ó, a gente pode, ó, tirando racha com ele, ó, ponta a ponta, disputando ponta a ponta com o tiozinho aí. Porque a gente não sabe o que a gente fez no passado. A gente tá se achando o bonzinho. E se nós estamos aqui, nós fizemos coisa igual ou pior. Melhor nem saber agora. Melhor nem saber. Porque eu achei bobagem. Só para ilustrar que alguns anos atrás, que eu estava meio querendo saber, coisa assim. Eu tive dois sonhos, assim. Um deles eu me vi na Idade Média, na época daquelas guerras entre a Inglaterra e a França. Então, imagina as atrocidades que a gente foi capaz de fazer naquela época. Tanto que eu não tive, assim, uma vista exata de tudo que aconteceu. Foi coisa, assim, muito de relance, porque se eu for ver mesmo tudo o que aconteceu... O Jorginho tá se achando melhor que o tiozinho lá. É só assim, eles muitas vezes mostram coisa do passado que é pra gente, tipo, corrigir a nossa rota atual. Pra dar, tipo, um tranco na gente.
Você entendeu? Mas eles não podem mostrar tudo, porque senão aí a gente fica meio doido. Não tem condições de tem ver condições muita de ver. coisa, não. Por isso que o esquecimento, digamos assim, a não consciência desse passado é complicado, né? Para a gente, nesse psiquismo devagar que nós temos aí, como o Babu falou, muito lento, você deprime. E só um adendo, eu era inglês, tá? Aí já percebeu o orgulho Já. Por isso está encarnado aqui ainda. Isso já Continua, Valdir. Vamos lá. Você, acabei de riscar um, cara. O cara colocou. Isso já explica por que eu não gosto muito da França. Babu, você percebeu a nuance do orgulho que assim saiu quase como uma nuvem e passou a lente aí, cara? É por isso que eu tô aqui no grupo, para puxar vocês para terra de novo. Vocês estão se achando, por isso que eu E venho aqui você com... querendo, pode ficar mais de 60 anos aqui, porque vai demorar. Para com isso, quero fazer o que eu tenho que fazer e ir embora. Limpa o E a embaixo. gente vai largar nós aí? Ó, só um pino, hein? Eu fui inglês. Nossa, falei, pô, matou o pau. Vai, Vou Amadia. continuar aqui, ó. Vou continuar aqui. Continua. Concluamos, portanto, que tudo quanto Deus fez é bem feito e que não cabe criticar as suas obras e dizer como ele deveria ter regulado o universo. O meu tem um parênteses aqui, não sei se nos seus tem. Não tem. Viu, Jorginho? Sabia? Isso é mesmo. Viu, Jorginho? Tá aqui, ó, tá no meu, ó. Viu, Jorginho? Continua, Amadia. Achei que você ia ler. Não, tá. Então vamos lá. Essa frase aqui é muito interessante, né? Para nós que somos deístas, nós realmente não conseguimos entender aquela continuação, a 3 e a 4 do livro dos Espíritos, que é Deus, né? Soberanamente justo e bom. Você não sabe o que é isso de jeito nenhum. E o duro é isso, ser espírita, eu não posso nem criticar Deus. Dizer assim, pô, podia ter melhorado comigo. Acabou a minha, como é que chama? A minha, sei lá, a minha muletinha, né? Não tem apelação, não tem recurso. Vamos lá. Não tem recurso. A lembrança de nossas individualidades anteriores teria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos extraordinariamente. Em outros, exaltar o nosso orgulho e, por isso mesmo, entravar o nosso livre-arbítrio. Deus nos deu para nos melhorarmos justamente o que nos é necessário e suficiente. A voz da consciência e nossas tendências instintivas, tirando-nos aquilo que poderia prejudicar-nos. Acrescentemos ainda que, se tivéssemos a lembrança de nossos atos pessoais anteriores, teríamos a dos atos alheios, e esse conhecimento poderia ter os mais desagradáveis efeitos sobre as relações sociais. Não havendo sempre motivo para nos orgulharmos do nosso passado, é quase sempre uma felicidade que um véu seja lançado sobre ele. Isso concorda perfeitamente com a doutrina dos espíritos sobre os mundos superiores ao nosso. Nesses mundos, onde não reina senão o bem, a lembrança do passado nada tem de penosa. É por isso que nele se recorda com frequência a existência precedente, como nos lembramos do que fizemos na véspera. Quanto à passagem que se possa ter tido por mundos inferiores, a sua lembrança nada mais é, como dissemos, que um sonho mau. A gente ainda chega lá, né, gente? Por enquanto, não podemos saber de nada, muita coisa não. Chegar, se eu quiser. Que ele não leve 900 anos, eu espero, né? Nossa, você tem um cara que durante 900 anos, eu falei, Jesus, o cara nem pensou, o cara tem que mudar. Se esse cara não presta, pelo amor de Deus, tem que mudar. Não, o cara odiava o cara com esse ódio que chama assim, ódio cigano, entendeu? O cara ficar amarrado no outro, 900 anos. Eu nem imagino, a gente lê um pouco da história das cruzadas, eu fico pensando o que esse rapaz deve ter feito em Jerusalém, rapaz, com preconceitos gravíssimos sobre os árabes, né? Eu falei, nossa, para o cara marcar ele por 900 anos.
Jorginho, você tem que trazer esse pensamento para você. O que eu estou fazendo em Jacareí ainda, na Terra? O que será que eu fiz há 900 anos atrás que está repercutindo até agora? Aí eu pensei nisso aqui, é melhor não saber para eu poder criticar à vontade, porque se eu souber, eu não posso nem falar mal de ninguém, cara. Então tem que. E olha, eu não fui inglês, hein? Certo, Claudinho? Claudinha até embaçou a lente, cara. É só lembrar, quando os cruzados conquistaram a Jerusalém, eles não deixaram alma viva naquele lugar. Eles fizeram igual os judeus, igual os hebreus fizeram na conquista da Terra Prometida. Eles não deixaram nem animais vivos, eles mataram todo mundo. Quem era muçulmano, quem era judeu, eles mataram homens, mulheres, velhos, crianças, animais. Eles relatam assim, rios de sangue. Só você pegar toda a história nossa aí, desde. A gente só teve guerra, tudo quanto é parte do mundão só tinha guerra, um querendo tomar o reino do outro. Depois de uns séculos para cá, o negocinho ficou um pouquinho melhor, mas nosso passadão só foi guerra só. Então, nós, nesse mundo aqui, lembrar do que a gente fez no passado, vai ser um problema sério se a gente for lembrar. Imagina se todo mundo lembra, como coloca aqui, se a gente lembra do que a gente fez, a gente vai lembrar do que os outros fizeram também. Isso que ele pôs aqui. Imagine o caos que seria na sociedade se todo mundo lembrasse de tudo que todo mundo fez. Vamos embora? A gente vai ficar falando aqui, né? Lembra aquilo que você fez. Eu ainda lembro que fizeram no verão passado, entendeu? Essa aqui é pro Claudinho, hein? Essa é pro Claudinho. Podemos ter algumas revelações de nossas existências anteriores? Nem sempre. Muitos sabem, entretanto, o que foram e o que fizeram. Se fosse permitido dizer abertamente, fariam singulares revelações sobre o passado. Claudinho pensou assim, eu fui ruim, mas fui inglês. O bicho tem até orgulho da sua ruindade, cara. Rapaz do céu. Mas, como diz a dupla sertaneja, tá ruim, mas tá bom. Vai, senador, o senhor agora. Um lorde inglês, praticamente. Vamos lá, 396. Algumas pessoas creem ter a vaga lembrança de um passado desconhecido, vislumbrado como a imagem fugitiva de um sonho, que em vão se procura deter. Essa ideia não seria uma ilusão? Algumas vezes é real, mas quase sempre é também uma ilusão, contra a qual se deve precaver, pois pode ser o efeito de uma imaginação superexcitada. Isso, aquele sonho dele ali, pode ser, tipo assim, uma imaginação muito orgulhosa ainda. O cara quer ser sempre um Napoleão reencarnado, entendeu? Isso me lembra que há uma história engraçada, uma verdadeira, contada pela Mariluza, do Chico Xavier. Ela conta que uma vez ela estava lá, ele já em Uberaba, aí chega uma senhora da Maria do Rio de Janeiro, né? Do Rio de Janeiro, muito espírita e tal, né? Ela falou assim, Chico, eu tive uma revelação do meu passado. Eu falei assim, minha filha, como é que foi? Eu fui num lugar, ela não falou que foi numa cartomante, mas fui num lugar, e a mulher falou que eu fui uma rainha. Será que é verdade? O Chico falou assim, claro que foi. Oi, filha, tenho certeza que você foi uma rainha. Eu falei assim, é verdade, Chico, porque as lavadeiras, as costureiras, as servas, todas já evoluíram, quer dizer, ela ficou decepcionada. Todo mundo, então, as que sobrou foram você, quer dizer, as lavadeiras, as servas, todo mundo está evoluindo, então só sobrou as rainhas, não? Você... Com certeza, amor. A Bíblia assim, ela ficou com uma cara tão chateada, porque aí que ela entendeu que não estava na boa, entendeu?
Ela falou assim, nossa, Chico foi muito inteligente. Não, você foi, né? Para não quebrar de cara. Sabia que vinha a pergunta. Então, é verdade, claro, filha, porque ó, as lavadeiras, as servas, as que faziam sei o quê, tudo. Todas já evoluíram. Então, sobraram as rainhas, né? Você evoluiu. Aí ela se tocou que a ironia foi grave para ela. É só lembrar daquela passagem do Evangelho, quando Jesus fala que é mais fácil você passar um camelo pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. O que está querendo dizer é justamente isso. As pessoas que têm o poder e a riqueza, elas abusam tanto que elas ficam por aqui até conseguir uma evolução moral. Aqueles que passam por dificuldades, esses aprendem, esses evoluem moralmente. E aí, muitas vezes, parte para planetas mais evoluídos. Então, só a ralé que fica aqui. Eu estou comprando minha passagem. Vambora. Vamos lá, Jorginho. Manda aí. Bora, Jorginho. Nas existências corporais de uma natureza mais elevada que a nossa, a lembrança das existências anteriores é mais precisa? Sim, à medida que o corpo é menos material, lembra-se melhor. A lembrança do passado é mais clara para aqueles que habitam os mundos de uma ordem superior. Foi o que falamos naquela primeira pergunta, né? É verdade. Mas também, gente, é o seguinte, quando a gente for mais maduro, né, mesmo em encarnações aqui na Terra, se você fala do seu passado, você entende que foi uma escada, talvez não necessária, você poderia ter usado outros caminhos, mas para você estar aqui, aquele caminho você compreende que é uma experiência que você tem que não glorificar, mas também não pode dizer, nossa, que reencarnação perdida, aquilo ali, eu vou rasgar esse arquivo do meu passado. Não, o arquivo está lá. Quer dizer, se eu hoje tenho essa compreensão, aquela existência foi importante. Quer dizer, por pior que ela pareça para o espírito, ela é importante. E isso eu acho legal no trabalho da doutrina. Eu sempre falo dessa frase. O Masaharu Taniguchi, o fundador da Seishi Noye, tem essa frase. Para a vida, nenhuma experiência é desperdício. É uma frase fantástica espírita essa. Quer dizer, por pior que pareça para mim, por mais abjeta para que as pessoas digam, mas eu no futuro, ao olhá-la com olho clínico, eu vou dizer, aquilo foi necessário para que eu tivesse uma compreensão diferenciada do que eu tenho hoje. Senão, não era necessário passar daquela maneira, mas já que eu escolhi, é minha, entendeu? Não, digamos assim, não vou ter vergonha de ter sido isso ou aquilo. Mas também você tem que crescer um pouco para poder ter essa maturidade. Lindinha. 398. As tendências instintivas do homem, sendo uma reminiscência do seu passado, pelo estudo dessas tendências, ele poderá conhecer as faltas que cometeu? Sem dúvida, até certo ponto, mas é necessário ter em conta a melhora que se possa ter operado no espírito e as resoluções que ele tomou no seu estado errante. A existência atual pode ser muito melhor que a precedente. Isso. Outra coisa que eu também acho supimpa nessa resposta. Quer dizer, nós estamos hoje, nessa encarnação, com certeza, nós somos o melhor que a gente já se agregou a ser do passado. Isso, a gente não precisa ter vergonha do que é. A gente está melhor do que é. Poderíamos estar melhor? Sim. Mas, por enquanto, aquilo que eu estou hoje, não que sou, mas que eu estou, com certeza é o melhor do meu aprendizado. Por isso que eu sou ufanista do espiritismo como doutrina, entendeu? Porque você pensa bem, uma pessoa que tem hoje uma reencarnação ou uma existência, digamos assim, como passa por ser o mandarilho da Dutra. O Claudinho pode falar nesse ponto, porque em termos de história e geografia, você olha a sociedade, esse cara não é nada social. Mas se nós temos o olhar de espírito, a gente passa a perguntar o que essa experiência,
serve para esse tipo de espírito, entendeu? Porque não pode ser perdida. O senhor foi invocado, senador. E aí a gente passa a não julgar. Não entendi a pergunta. Não, sim, cara, porque a questão da história é sempre o parâmetro da apresentação social nossa. Digamos assim, os países europeus tiveram grande eminência porque pessoas importantes. Mas se nós tivéssemos reencarnados nas tribos africanas, nós estaríamos aqui hoje. Quer dizer, não é a sua encarnação, não é o seu exterior que conta pela sua experiência, entendeu? É isso que eu te coloquei para você dar. O que é que você acha disso? Porque nós podíamos ter evoluído muito mais se nós tivéssemos trabalhado melhor a nossa humanidade numa tribo indígena no Brasil, no Amazonas ou na África. Você pensa bem. Bom, se eu entendi a sua questão, a história ela é daqueles que se destacam. É uma história política, muitas vezes uma história que eles ressaltam aquilo que é significativo do ponto de vista social, político. Obviamente que um mendigo não vai aparecer nas páginas da história. Não significou, a princípio, nada. Agora, individualmente, cada um tem a sua história, cada um tem a sua trajetória. As pessoas que são mendigos hoje, que passam por situação de aperto, muitas vezes são aquelas pessoas que no passado foram líderes políticos e abusaram de um monte de coisa. Então, nós podemos ver hoje, passar aí, ver um cara aí todo esfarrapado na rua pedindo esmola, e é o espírito daquele, por exemplo, que foi um líder político no passado, que mandou e desmandou. Isso que é importante. Agora é o Babu. Sou sim. eu. 398A. Ela pode ser pior, ou seja, o homem pode cometer em uma existência faltas que não cometeu em existência precedentes? Isso depende do seu adiantamento. Se não resistir às provas, pode ser levado a novas faltas, que são consequências da posição que escolheu. Mas, em geral, essas faltas mostram antes um estado estacionário do que retrógrado, porque o espírito pode avançar ou estacionar, mas nunca retroceder. Ou seja, pegando esse gancho do Claudinho, se em vidas passadas eu não cometi alguma coisa, ou eu não cometi porque eu tive uma boa moral de não fazer, de tomar, ver a coisa, ou não tive oportunidade. Que nem eu poderia ser político nessa vida e meter a mão. E em vidas passadas eu nunca fui político. Então depende da circunstância também. Então depende do local onde que ele vai, as coisas que ele vai exercer. Porque em outra vida eu não posso ter cometido, mas me faltou oportunidade. Essa vida me deu oportunidade e eu meti o pé pelas mãos. O que não significa que você vai retroceder, recuar, né? Você pode estacionar só, então, né? Que eu sou um espírito estacionário, bem, bem ruinzinho ainda, né? Mas então a gente pode falar que a gente está hoje na nossa melhor encarnação. Como assim, Mandinha? Não, a gente está melhor que a anterior. Que a anterior, né? Como eu falei, por isso que eu considero que a doutrina espírita ela é hiper esperançosa. Porque ela não fala assim, nossa, por exemplo, como o Claudio colocou. Sei lá, você foi um cardeal Richelieu na França no século XIX, Babu. Aí o Babu renasce nessa encarnação, porque cometeu uma série de erros lá, como um proletário, peão de obra, e veio ser um pedreiro. O cardeal Richelieu é importante para a história, mas o peão que o Babu é hoje, o pedreiro, ninguém percebe, é o José Eduardo da vida, o Zé Ruela. Só que nessa encarnação, como pedreiro, ele pode ter um avanço moral que lhe dá 2 passos acima do que se ele voltasse a ser um cara importante. Quer dizer, espiritualmente,
na nossa visão, digamos assim, material, o Babu, ele regrediu, né? Nossa, o cara foi cardeal Richelieu, o cara vem para ser um pedreiro no século XXI, no Brasil, nossa, que decadência, mas espiritualmente essa experiência vai facilitar o pulo maior do coisa, e isso que eu acho importante. Uhum. Ou pode ser também a minha pedra de tropeço, né? E se nem você falou, fui cardeal nessa, vim pedreiro, e não aceitar minha posição de orgulho, e fazer umas atrocidades, sair roubando, aí roubando eu posso matar alguém. Porque a questão aqui, assim, a condição moral do espírito, ele pode permanecer estacionário. As faltas cometidas, né, como o Babu falou, às vezes numa encarnação ele não cometeu porque ele não teve oportunidade. Outra, ele pode nascer numa situação em que ele tem o poder e aí ele abusa. Mas numa outra anterior, por exemplo, ele não fez isso porque ele não tinha poder. Então a condição estacionária dele é moral. É as ferramentas que ele tem à mão que ele pode utilizar ou para o bem ou para o mal, dependendo da sua condição moral. Então, muitas vezes ele adquire uma condição financeira muito boa, por exemplo, que ele pode, na encarnação, no planejamento dele, eu vou reencarnar numa situação financeira boa para eu poder ajudar as pessoas. Mas aí a condição moral dele ainda é muito materializado, ele acaba usando para ele mesmo, egoisticamente, e não avança. Então é isso. Claudinho, eu gostei da pergunta que vai vir para o senhor, uma página e meia. O senhor divide com o Jorginho, o senhor vai até a metade, o Jorginho vai o restante depois. Tá bom, beleza. 399. Sendo as vicissitudes da vida corpórea ao mesmo tempo uma expiação das faltas passadas e provas para o futuro, segue-se que, da natureza dessas vicissitudes, possa induzir-se o gênero da existência anterior? Muito frequentemente, pois cada um é punido naquilo em que pecou. Entretanto, não se deve tirar daí uma regra absoluta. As tendências instintivas são um índice mais seguro, porque as provas que um espírito sofre tanto se referem ao futuro quanto ao passado. Algum comentário? Chegado ao termo que a providência marcou para a sua vida errante, o espírito escolhe por si mesmo as provas às quais deseja submeter-se para apressar o seu adiantamento, ou seja, o gênero de existência que acredita mais apropriado a lhe fornecer os meios, e essas provas estão sempre em relação com as faltas que deve expiar. Se nelas triunfa, ele se eleva. Se sucumbe, tem de recomeçar. O espírito goza... Claudinho, isso também é legal naquele exemplo que nós demos do Babu, né? Cardeal Richelieu no século XIX, pedreiro no século XX. Quer dizer, ele próprio escolheu uma antítese do que ele era para evitar as futuras, digamos assim, tentações que ele passaria a ter no poder, né? Porque como pedreiro no século XX, ele teria menos condições de ser tentado, de ser pelo poder do que como cardeal. E eu acho perfeito o final da frase, porque ele coloca aqui, ó, se triunfa, ele se eleva. Se fracassa, deve recomeçar. Ele não é punido, não tem castigo. Ele deve recomeçar a sua tarefa novamente. Vá, Claudinho, vá. Fique, Claudinho, fique. O espírito goza sempre do seu livre-arbítrio. É em virtude dessa liberdade que, no estado de espírito, escolhe as provas da vida corpórea e, no estado de encarnado, delibera o que fará ou não fará, escolhendo entre o bem e o mal. Negar ao homem o livre-arbítrio seria reduzi-lo à condição de máquina. Integrado na vida corpórea, o espírito perde momentaneamente a lembrança de suas existências anteriores, como se um véu as ocultasse.
Não obstante, têm às vezes uma vaga consciência e elas podem mesmo de ser reveladas em certas circunstâncias. Mas isto não acontece senão pela vontade dos espíritos superiores, que o fazem espontaneamente com um fim útil, e jamais para satisfazer uma curiosidade vã. Nem com as leitoras de tarô, hein, Amandinha? Agora que eu tô vendo, né? Ou seja, aqui o que ele coloca assim, nem sempre o que a gente está passando hoje é decorrente do que nós fizemos no passado. Podem ser provas para nos testar, para que no futuro nós tenhamos uma condição melhor. Então, ela não é necessariamente algo que a gente fez de errado. São, muitas vezes, simplesmente provas. As provas são um teste de resistência, de paciência, para a gente aprender, é aprendizado. E Mas, aí Claudinho, ele coloca aqui, só para eu concluir aqui ele coloca também que não é imposto, isso é o espírito que escolhe. Então Deus não coloca as coisas, meu filho, você vai passar isso porque eu estou mandando. Não, é você mesmo que escolhe. Então, se alguém está passando por alguma dificuldade hoje em dia e fala, Deus, por que eu estou passando? Pergunta para si mesmo, porque foi ele mesmo que escolheu. Não é ao acaso, né, que vai acontecendo isso, né? Não, Já não é tem nada tudo, de acaso. nada de tudo bem planejadinho. E aí, aqui ele coloca, né, que no estado de encarnado, aquele planejamento que ele fez, muitas vezes se apresenta, e aí na hora é que ele, conforme o seu caráter, suas tendências, aí ele vai pelo caminho que ele gostaria que ele fosse, quando o espírito ainda, ou pelo caminho errado. Aí, na condição de encarnado, é que se apresenta a situação que aí você vai ter que escolher. Vou por um caminho, vou por outro. Você pode ir pelo caminho certo, e aí beleza. Você pode ir pelo caminho errado, aí você se lasca de novo. Mas, Aí mas recomeça. aí você colocou, o que eu achei interessante também junta com o que o Babu falou. Quando você falou, nem sempre é uma expiação ou uma prova. Na verdade, não sei se você compreende assim. O que dá para diferenciar prova e expiação? Na verdade, elas são integradas, né? Porque nem toda prova é uma expiação, mas toda expiação pode ser uma prova. No fundo, na verdade, vem o que você falou. Sempre é uma escolha de aprendizado, não importa se seja expiação ou prova. Expiação eu entendo que é um resgate de coisas do passado que você tem que consertar. Prova é algo que não é coisa do passado que você errou e está consertando. Prova é um exercício de aprendizado. É igual na escola. Na escola você tem as aulas, o professor passa a matéria e depois você vai fazer uma prova para provar que você aprendeu. Então, prova é exatamente isso, não é um castigo. O professor não chega e fala, vou te dar um castigo, você vai fazer uma prova. Não, a prova é para aferir o seu conhecimento. Então, a prova que a gente passa é justamente para aferir o nosso desempenho, nossa disposição. É isso. Agora, expiação aí já é uma coisa que eu estou consertando o passado, que eu fiz de errado, que agora eu tenho que reparar. Mas, ô Claudinho, nesse caminho, dá para você dicotomizar esse negócio? Porque, na verdade, na diversidade, você não sabe se é uma prova ou uma expiação. No fundo, elas se misturam ou não? Eu não entendo assim que se misturam, não. Para mim são diferentes. Não, mistura assim, Não, quando você não está tem como vivendo sua vida. a gente não tem como perceber se isso é uma prova. E isso não tem como, porque não tem utilidade para nós, porque se for, a gente vai lembrar de coisas passadas, que não se deve. Muitas vezes a gente não consegue distinguir o que é prova, o que é expiação. Mas geralmente, aquilo que é muito penoso para nós, que a gente reclama muito, é expiação. Fala aí, Amandinha. Não, era isso que eu estava falando para ele. É no nosso dia a dia, se a gente consegue identificar, nossa, isso aqui é uma prova na minha vida, né? Ou isso aqui é uma expiação. Não, aí é isso. foi isso que eu falei para o
Porque veio muito se ligar ao que o Babu falou em relação ao que ele falou. Se triunfa, se eleva, se sucumbe, está por recomeçar. Quer dizer, mesmo expiação e mesmo prova, é sempre um recomeço. Quer dizer, não há um castigo, olha, você vai pagar por isso. Não, você vai ter que refazer o trabalho, vai ter que reaprender isso. Quer dizer, então, nessa existência, você não consegue dicotomizar. Quer dizer, não. A pandemia é uma expiação, a pandemia é uma prova. Não, ela está interligada nessa vida. Beleza. Quer que eu continue ou você termina, Claudinho? Manda veja. Se o senhor puder continuar, eu agradeço. Tá com o Então, Google a seco já. Amandinha, é interessante essa frase para você aqui também, ó. Vai que vamos ver. você largou um extremo e quer ir para o outro. Ó, o esquecimento das faltas cometidas não é um obstáculo. Não. É a de cima, é o parágrafo de cima. As existências futuras. O Claudinho já leu essa aqui. Não. As não podem ser reveladas em nenhum caso, pela razão de que elas dependem da maneira que se cumpra a existência presente das escolhas ulterior do espírito. Essa o Claudinho não leu. Então, a gente não tem conhecimento da vida futura, porque vai depender do que a gente vai fazer aqui. Então, Amandinha, não fique imaginando como que vai ser sua vida no futuro. Mas eu queria saber da vida atual no futuro, não da vida futura do espírito. Como já dizia. Melhor não saber nada, né? Melhor não saber nada. Repita a frase, Amandinha, porque essa ficou complicada. Não, porque eu queria saber da vida atual mesmo, não da vida futura do espírito, entendeu? Você entendeu? Mas agora eu já estou desistindo também de saber da vida atual. A cada dia o seu mal, como já dizia Jesus, né? Fala, senador, pode falar. Como já dizia o mestre Yoda, em constante movimento o futuro está. Você está construindo ainda. E o Jorginho agora, Mário? O esquecimento das faltas cometidas não é um obstáculo ao progresso do espírito. Porque se não tem uma lembrança precisa, o conhecimento que teve no estado errante e o desejo que tomou de as reparar, guiam-no pela intuição e lhe dão o pensamento de resistir ao mal. Esse pensamento é a voz da consciência, que é secundada pelos espíritos que o assistem, se escuta as boas inspirações que sugerem. Se o homem não conhece os atos que cometeu nas suas existências anteriores, ele pode sempre saber de que gênero de falta se tornou culpado e qual era o seu caráter dominante. Basta estudar-se e pode julgar o que foi, não pelo que é, mas por suas tendências. Amandinha, espiritismo é autoconhecimento. Eu estou percebendo. A vicissitude da vida corporal são ao mesmo tempo. Aí, Claudinho, que eu também achei bacana agora isso aqui, ó. As vicissitudes da vida corporal são ao mesmo tempo uma expiação das faltas do passado e provas para o futuro. Elas nos depuram e nos elevam, segundo as suportemos com resignação e sem murmurar. Caramba, olha, gostei do começo, mas não gostei tanto do fim. Porque... Não pode reclamar, não, tem que sofrer calado. Eu não sofro calado. Mas cheguei lá. Aí, mas diferente das outras religiões que colocam, não, é que Deus que quis, Deus não quis nada, você que escolheu, você que foi lá e falou assim, ó, eu quero isso. Sim. Mais ou menos. Aí você vai agravar ou vai diminuir conforme as decisões que você vai tomando nessa vida. Porque nada é, tipo assim, congelado. Ó, eu tenho que... Vai ser assim que eu tenho que passar uma situação. Não, a situação vai vir por você de algum modo. Mas não quer dizer que ela vai vir de um modo congelado. Eu vou ter que perder alguém, nada. Você vai passar por uma situação que pode se apresentar para você de mil maneiras diferentes. Vai depender das nossas escolhas durante a vida. A natureza
das vicissitudes e das provas que suportamos pode também nos esclarecer sobre o que fomos e o que fizemos, como neste mundo julgamos os fatos de um culpado pelos castigos que lhe infringe a lei. Gente, eu vou ler de novo aqui, porque nem eu mesmo entendi o que eu li. A natureza das vicissitudes e das provas que suportamos pode também nos esclarecer sobre o que fomos e o que fizemos. Como neste mundo julgamos os fatos de um culpado pelos castigos que lhe inflige a lei. Pelo que a gente pode passar aqui, a gente pode ter sabido do que a gente fez em vidas passadas. Se eu sou um cara, tipo assim, pobre, mas vivo pensando na riqueza, mas eu não consigo alcançar essa riqueza, é porque em vidas precedentes eu posso ter sido muito rico e pisado na casca de tomate. Mas aí que ele fala no começo da pergunta. Isso também não deve ser uma regra, porque o que é mais seguro é nossos instintos. Se eu tenho um instinto ganancioso, é porque eu sempre estou trazendo esse instinto ganancioso. Se eu sou avarento, é porque esse meu instinto aqui é sempre mais correto a gente aferir ele do que foi no passado. Treinado, exatamente. Sim, alguém será castigado no seu orgulho pela humilhação de uma existência subalterna. O mal rico e o avaro pela miséria. O que foi duro para os outros pela dureza que suportará. O tirano pela escravidão. O mau filho pela ingratidão dos seus filhos. O preguiçoso por um trabalho forçado e etc. Essa colocação assim meio muito colorida, muito vermelha, para a pessoa que não compreende, vai entender que a reencarnação realmente é um castigo. Mas teria que ler bem o texto inteiro para ver apenas uma comparação. Uma forma de você entender, digamos assim, qual seria o oposto, entendeu? Porque se você ler isso, então tá certo. Então, se eu matei, eu vou morrer. Mas o perigo disso é a pessoa não ler o texto e entender. Porque ela vai entender aquele negócio que veio aquela... A gente sempre discutiu, né? De ser castigo, que a doutrina espírita pune o que você fez. Não é isso que ele está dizendo aqui. Alguém quer falar? Exatamente isso. Agora, o espírita que lê o livro dos espíritos, ele ainda falar em negócio de castigo, é porque o cara não entendeu nada que ele leu. Um católico, um cara que entrou no espiritismo há pouco tempo, que não estudou ainda vem com aquelas ideias de castigo divino do catolicismo, das religiões evangélicas, ainda é compreensível. Agora, um espírito que já leu, já estudou, já sabe de cor salteado as coisas, se ele falar ainda em castigo divino, é porque realmente ele só leu, mas não entendeu absolutamente nada. Bom dia. Agora essa parte eu gosto, hein? Sonho e sonhos. Todos sonhos. Tudo aqui. Olha, normalmente no espiritismo a coisa não é muito boa, assim, faz a gente ter um choque de realidade. Gente, ó, opinião minha aqui. O nosso amigo Claudinho tem que sair. Como nós vamos começar um capítulo, já o Claudinho vai aonde hoje? O quê? Adivinha o que o Jorge vai ter que fazer? Que amanhã o Piratininha vai estar fechado, eu acho. Vai estar tudo fechado até sexta-feira. Até domingo. E pode estender, porque o negócio na vida industrial tá feio. Eu já falei para vocês. Lembrando, o profeta tá lembrando que vocês vão tudo morrer. Sinceramente, olha, tem coisas boas nas coisas ruins. Esse negócio do toque de recolher depois das 10 horas da noite aqui em Jacareí, sinceramente, o que diminuiu de baderna, de bagunça, de madrugada, nossa, para mim, acabou a pandemia que continua esse negócio. Depois das 10 horas, fecha bar, não tem palavra. Nossa, que coisa maravilhosa, cara. Então, eu adorei isso. Vamos parar por aqui, porque as duas primeiras perguntas são pequenininhas, dá para a gente seguir. Quem que sabe? Por mim, tudo bem. Por mim, eu estou disponível. Nossa, vocês estão animados, hein? Então, vamos. Quem é agora? Você, Amandinha. Ah. Então, vamos lá. Pergunta 400.
O espírito encarnado permanece voluntariamente no envoltório corporal? É como perguntar se o prisioneiro está satisfeito sob as chaves. O espírito encarnado aspira incessantemente à libertação, e quanto mais grosseiro é o envoltório, mais deseja ver-se desembaraçado. Ou seja, pergunta, você está gostando de estar encarnado? Não, eu quero sair, eu quero sair, Quero sair dessa prisão. eu quero sair. Não tá legal aqui. Olha que interessante. Como eu falei na questão do Kardec, é que ele coloca bem pintado de vermelho, para a gente ver realmente os opostos. Mas você pensa bem, para o espírito, mesmo ele meio disfuncional, ele livre do corpo, ele tem uma liberdade que ele não tem no corpo. Por mais que o corpo lhe dê sensações mais brutas, ele sinta mais, tal, mas ele solto do corpo é outro nível. Agora, claro que para um espírito digamos assim, primitivo, estar encarnado deve ser uma coisa boa, porque ele, como primitivo, ele fica preso aos instintos, e o corpo permite um pouco mais de emoção, vamos dizer, entre aspas, né? Você pensa bem. Por exemplo, eu, como lá um Neandertal, não tinha a mínima noção de plano espiritual. Eu, encarnado, eu era mais feliz, porque eu sentia, digamos assim, desejo, tinha, sabe? Dá a impressão de que você vive no corpo, entendeu? E o corpo dá a sensação. Aqui ele coloca bem, ele compara bem claramente a uma prisão, né? Então é uma prisão. Sim. Você viu? Porque ó, você sentia, eu quero ir embora já, se me der. Não, cara, Sei. Vocês aí. Natal eu aceito. E indulto de Natal. Não é condicional, não. Né, Claudinho? Falou assim, ó, você está perdoado de todos os problemas, pode ir embora. Eu falei, pô, eu assino na hora. Nem leio pro papel. Daqui que eu assino. Indulto. Agora, condicional, ó, isso aqui é condicional. Você pode sair, mas você tem que entrar em casa às 10 horas. Caramba, pô, então eu fiquei encarado mesmo, porque eu já durmo 10 horas mesmo. Essa é a sua pergunta 401, Jorginho. Vamos embora. Durante o sono, a alma repousa como o corpo? Não, o espírito nunca fica inativo. Durante o sono, os laços que o prendem ao corpo se relaxam. E, como o corpo não precisa do espírito, ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Viu, Amandinha? Tá vendo? Você fica aí passeando à noite aí, Amandinha. Por isso que eu acordo cansada às vezes. Mas aí é que tá, gente. Eu acredito que isso aqui, o Livro dos Espíritos, ele seja um ensinamento básico do geral. Porque nos livros do André Luiz, como a gente está... E ele é o mais didático nesse sentido, ele coloca que quanto mais bruto o espírito é encarnado, ele age espiritualmente como se, digamos assim, encarnado fosse. Ele também tem sono, ele dorme. Ele sente que está morrendo que é pela chuva, entendeu? Quer dizer, isso aqui é o espírito normal, mas quanto mais bruto, normalmente o corpo dorme, o espírito dorme com ele, porque ele é o próprio corpo, né? Está preso ainda aquelas tendências instintivas que ele tem. Aí eu não sei, o Jorginho, porque mesmo um espírito assim, que nem você colocou nessa ordem tão primitivo, ele foi bem geral, bem específico. Ele falou assim: ó, o espírito não precisa descansar. Esses espíritos primata ainda vão atrás daquilo que a gente vai também. A gente vai atrás daquilo que sente afinidade. Mas, Babu, eu me lembro, eu acredito que tenha sido no Sexo e Destino, no livro do Dan Luiz, que ele estava andando na Avenida Atlântica, né, que é na avenida ali de Copacabana, o André Luiz e aquele outro que trabalhava com ele ali nesse momento. Começou a chover. E eles viam espíritos correndo assim, porque estavam se molhando.
Quer dizer, os dois estavam tranquilos, podia cair uma água, eles não estavam com essa afinidade, mas quem estava preso, desencarnado ali, choveu e ele ia se molhar, ele estava buscando um abrigo, quer dizer... Porque ele ainda se acha como vivo. Eles se acham como vivo ainda. Que era muita identificação com a matéria que nós falamos lá atrás. Ele é tão identificado com a matéria que para ele ele tem a sensação de estar vivo. Está encarnado, quer dizer, né? Mas então ele dorme também, digamos assim, ele está cansado, ele vai escolher um lugarzinho para dormir, porque Jorginho, mas é o que nós já falamos, o nosso lar é material, que lá você trabalha, tem horário para dormir, faz necessidade fisiológica, você faz tudo, o nosso lar também é. É isso que eu fico pensando, como é que isso acontece, né? Porque Jorge, porque é muito material ainda. O nosso lar é um negócio muito material que precisa dessas coisas ainda. Eu não sei se Sexo Destino tem isso, mas nos Mensageiros tem justamente esse episódio que eles estavam lá, caiu um temporal e o povo saiu tudo meio apavorado. Isso acontece porque o espírito se acha vivo. O perispírito dele é tão denso que ele acha que ele está encarnado. Então, aqueles que têm um perispírito muito denso, eles têm essas necessidades físicas iguais a nós. No nosso lar, o pessoal tomava banho lá. Come, né? Banho quente ainda. Isso. O nosso lar é uma coisa muito material ainda, extremamente material. E isso é meio estranho. Isso para mim, é tipo uma coisa assim. No livro da Mariluza, não. Daquela médica que sempre escreve romances, que é Violetas na Janela. Vocês lembram desse? A menina conta o seguinte: ela desencarnou com 18 anos, o pai era negócio de centro e tal. Ela dizia assim: eu, como moça, em espírito, eu não menstruo mais, mas eu conheço moças aqui que ainda menstruam. Eu fiquei assim, falei, pô, não é possível. A gente já falou, tem casa, ainda no nosso lar tem casamento, é coisa muito material ainda. Que nem o outro falou, ainda come, ainda tem noção de. Faça melhor isso para mim, porque eu fico pensando assim, tipo, pô, então menstruar é algo mental? Sentir fome é algo mental? Não sei. Esses hábitos são coisas que têm, vamos dizer assim, origem no psicológico do espírito. Ele está muito identificado com a matéria ainda. Não é de fato algo que a pessoa precisa, mas a pessoa ainda está condicionado à sua vida material. Ele leva esse psiquismo para o plano espiritual, vamos dizer assim, o nosso lar, porque o perispírito dele ainda é muito denso, ele ainda está muito ligado à Terra. Então, psicologicamente, ele tem esse tipo de necessidade. Mas à medida que a pessoa vai se instruindo, vai se libertando disso, essa dependência psicológica, esse condicionamento que ele continua, ele vai se libertando aos poucos. O nosso lar, Jorginho, é um centro de reabilitação de dependente. Só que aqui a gente tem de droga, bebida, lá é coisa mental. Ele se identifica tanto com a matéria, para ele é tão comum a matéria ainda, que lá eles têm tempo, eles precisam acordar às 8, eles precisam ir trabalhar, precisam ir no banheiro. É condicionamento mental. Não que o espírito precisa passar por isso, mas esses espíritos ainda são atrasados em questão de evolução. Eles se identificam ainda muito com essas coisas. Agora a outra é bem grande. Sim. Acabou, Amandinha. Acabou? Terminamos por hoje.